Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um episódio do Acontece. Este podcast é uma produção do MS Press, para que você possa se informar sobre assuntos relevantes para a sua semana, para o seu dia. Estamos nas principais plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, no Anchor.fm. Você pode interagir conosco pelo e-mail acontece.redação@yahoo.com. Nossos episódios são semanais, aos domingos. Quero agradecer a todos que estão nos enviando sugestões de pautas para que possamos melhorar cada vez mais este podcast. Afinal, ele é feito único e exclusivamente para você que nos acompanha, que dispensa um pouco aí do seu tempo para poder acompanhar os nossos episódios e ficar também informado e ficar informada sobre acontecimentos que são relevantes, que são importantes para o seu dia, para a sua semana. Sejam bem-vindos. Vamos em frente com o nosso episódio de número 11 do Acontece, o seu podcast. Em nossos episódios, em nosso podcast Acontece, temos um momento de curiosidade. Um pouco mais de curiosidade, de informação para trazer-nos aprendizados. Por que o Dia da Imprensa não é mais em 10 de setembro? A data comemorava a primeira tiragem da Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficial da coroa portuguesa. O dia 1º de junho marca o surgimento do jornal Correio Brasiliense. Em 1808, fruto do exílio de José Hipólito da Costa Furtado de Mendonça em Londres, e a publicação, uma brochura de 100 páginas, passou a trazer assuntos de interesse do povo brasileiro, como a independência do país. A mudança, aprovada pela Câmara e pelo Senado em 1998, aconteceu em 1999. Alguns assuntos e algumas notícias e informações são propagadas nas redes sociais e são verdadeiros fake news. Como este aqui. Não é verdadeira informação que aponta que o comandante da PM do Rio de Janeiro deu uma resposta ríspida ao ministro do STF, Luiz Fux, e o convidou a subir o morro em operação policial. A foto na publicação está errada. É de um comandante antigo. E o encontro dos dois, de acordo com fontes confiáveis, não teve nada do que foi dito na mensagem viral. E vamos às informações que você ficará sabendo neste episódio do podcast Acontece. Carteira Nacional de Habilitação ganha novo modelo. Você sabe para que serve as federações partidárias? Você ficará sabendo neste episódio. Banco do Brasil libera crédito pessoal pelo WhatsApp. Pelé escreve carta para Putin e pede fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estes são alguns dos assuntos que você acompanha neste episódio aqui do Acontece. Permaneça por aqui. O Acontece está começando. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ganha um novo formato e todas que forem emitidas agora já serão entregues com esta nova aparência. A mudança estava prevista desde dezembro do ano passado, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a resolução de número 886, regulamentando dados específicos. A mudança tem o objetivo de deixar o documento mais moderno e também possibilita, seguindo determinações legais, o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Outro aspecto que será notado é a alteração nas cores e os novos elementos gráficos que dificultam as falsificações e fraudes. Ela ficou mais tecnológica e recebeu um QR Code, permitindo que seja expedido no formato digital e físico. Para facilitar o uso do documento em viagens internacionais, foi incorporado também um código internacional utilizado em passaportes, permitindo
que embarque em terminais de autoatendimentos nos aeroportos brasileiros com informações impressas em português, inglês e francês. A nova carteira de motorista deve apresentar uma tabela informativa sobre os tipos de veículos que o condutor está apto a conduzir e ainda informações sobre o exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas. Para aqueles que ainda tiverem as versões antigas, não será necessário emitir uma nova, já que a substituição não é obrigatória e deve ocorrer de forma gradual, conforme os condutores forem renovando as suas cartas. As federações partidárias são uma nova forma de os partidos se juntarem para disputar as eleições e atuarem de forma unificada pelos 4 anos seguintes. Elas foram criadas em setembro de 2021 em uma reforma eleitoral. Até agora, 3 registros de federações já foram aprovados pelo TSE: PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PSDB e Cidadania. Federação partidária permite que 2 ou mais partidos atuem de forma unificada durante as eleições e na legislatura consequente, devendo permanecer com esta união por no mínimo 4 anos. A entidade deve agir no parlamento como uma única bancada, sem que os partidos tenham a obrigação de se fundir. Já a coligação é uma reunião temporária de partidos políticos para disputar uma eleição. As coligações têm natureza eleitoral e se extinguem após as eleições. Durante o pleito, elas funcionam como se fossem um só partido. Os empréstimos bancários já podem ser adquiridos pelo WhatsApp. A novidade é do Banco do Brasil. Para iniciar a operação, é preciso ligar para o número 61 40 04 0001. A central de atendimento possui um assistente virtual que, usando inteligência artificial, identifica a necessidade do cliente e o transfere para o aplicativo. Por mensagens é possível simular as condições, como data de vencimento, juros e valor das parcelas. Clientes que já têm empréstimos pessoais com o banco também poderão usar o WhatsApp para acompanhar o extrato. Até o fim do ano, o Banco do Brasil pretende ampliar, através do aplicativo, a oferta do serviço, incluindo crédito consignado, antecipação da restituição do imposto de renda e o 13º salário, além de financiamento para veículos. Nos últimos 90 dias, o banco fez mais de 23 milhões de atendimentos por assistentes virtuais, porém, grande parte relacionada a dúvidas sobre operações de crédito. O Produto Interno Bruto, o PIB, do primeiro trimestre de 2022 foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A economia brasileira avançou 1% no período. Este indicador indica o que para o país? Vamos lá. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país, estado ou cidade em um determinado período. Todas as nações calculam o PIB nas suas respectivas moedas. No caso brasileiro, entre janeiro e março de 2022, o PIB totalizou 2,249 trilhões de reais. Uma definição comum do PIB, mas equivocada, é dizer que o índice representa o total da riqueza existente em um país, como se fosse um medidor do estoque de valor que há na economia. Na realidade, o PIB consiste no fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Assim, se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo. Entram no cálculo o consumo das famílias, investimento, compras do governo e exportações líquidas. Mas esse indicador não expressa outros fatores importantes, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Dessa forma, um país pode ter um PIB pequeno, ao mesmo tempo que tem um alto padrão de vida e vice-versa.
Pelé, o rei do futebol, publicou uma carta direcionada para Vladimir Putin, presidente da Rússia, em que pede o fim da guerra no leste europeu. Na mensagem, Pelé cita: "Vidas que estão em jogo", e aponta que não existe argumentos que justifiquem a violência. Na mensagem, Pelé ainda ressalta que o conflito armado é perverso e injustificável. No fim da carta, o rei do futebol ainda destaca que conheceu o presidente Vladimir Putin, líder da invasão russa à Ucrânia. Pelé escreveu que deu um longo aperto de mão com o chefe do governo russo e que era inimaginável estar tão divididos como estão hoje. A guerra entre russos e ucranianos iniciou no fim do mês de fevereiro. A ONU estima que mais de 4.000 civis tenham morrido por causa do confronto bélico. Neste episódio de número 11, você ficou sabendo sobre as novas mudanças da carteira de habilitação. Falamos sobre as federações partidárias e ainda falamos sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, crédito do Banco do Brasil pelo WhatsApp, Pelé, que escreveu uma carta para Putin pedindo o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Foram estas as notícias do Acontece Podcast. Vamos finalizando mais um episódio com a apresentação e roteiro de Marcos de Souza, produção do MS Press. Curta nossas páginas no Facebook, no Instagram, no TikTok. Tenho uma dica para você receber sempre as notificações e novidades em nosso canal no YouTube. Basta você se inscrever em nosso canal e semanalmente você receberá notificações sobre nossos episódios. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tenha você uma ótima e uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro, em nosso próximo episódio do Acontece Podcast.